queridos, sejam todos bem-vindos aí, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Essa live vai ser uma live rápida e objetiva, vamos falar sobre essa virada de jogo, né? Quando tudo parece perdido, mas não está. Muitas pessoas, eles têm caído na armadilha do próprio governo Lula, do próprio sistema, para não acreditar em uma vitória. Porque se você não acredita numa vitória, você está mais próximo a uma derrota, né? Então aqui nos Estados Unidos nós temos visto muitas coisas acontecendo, vimos os deputados vindo para os Estados Unidos, vimos algo que as pessoas duvidavam, né? Não vão nada, eles estão tentando falar no Congresso americano, não vai conseguir. E aí quando conseguiram, eles falaram do lado de fora, eles nem conseguiram entrar. Aí depois entraram. Mas eles entraram, mas lá não tinham tantos deputados de direita. Aí você tem deputados americanos pedindo a cassação do visto do Alexandre de Moraes, você tem os deputados americanos pedindo, criando uma lei, né, contra essa ditadura que também vai colocar o Brasil no eixo. Você tem agora não somente o presidente do Comitê dos Direitos Humanos, mas o Comitê da Justiça, agora entrando, mandando uma carta, exigindo que o FBI explique o que está acontecendo nessa puxação de saco, ou eles se tornando pau-mandados do Alexandre de Moraes e obedecendo ordem aqui. Ou seja, muitas coisas aconteceram depois que o Elon Musk entrou nesse jogo. O Elon Musk sendo convidado para comparecer no Brasil, né, através de uma videoconferência, e o Elon Musk também convidado nos Estados Unidos. Não sabemos se ele vai aparecer nos Estados Unidos ou não, mas temos isso aí. E aí nós temos agora uma grande virada no jogo nos Estados Unidos, onde o presidente Donald Trump está na frente do Biden, mas uma frente assim que já não dá mais para o sistema esconder. E as pessoas, até mesmo aqueles que não gostavam do presidente Donald Trump, aqueles que apoiaram o Biden, eles começam a mudar e apoiar o presidente Donald Trump. Essa semana saiu uma notícia no Times Magazine de que o pessoal ali do Vale do Silício começa a apoiar o presidente Donald Trump. Mas você e eu sabemos que aquele pessoal ali sempre foram apoiadores do Biden. O Biden, ele é o cabeça hoje do globalismo. Então, se o Biden é o cabeça do globalismo e esses bilionários, a elite, como eles dizem, do Vale do Silício, são globalistas, por que essas pessoas estão apoiando o Trump, que é contra essa agenda globalista, e não o Biden, que é a favor dessa agenda globalista, né? O próprio Elon Musk. Você me pergunta, mas Fábio, o Elon Musk, ele está mais próximo do Trump do que o Biden. O Elon Musk que apoiou o Biden no passado, mas agora ele está mais próximo do Trump. Por quê? Se o Biden, ele é o cabeça da agenda globalista, e a agenda globalista é aquela que luta para que todos os carros sejam elétricos. Sendo que a direita, que é contra essa visão globalista, são contra essa força que eles fazem para implementar carros elétricos. Então, o Elon Musk se beneficia muito mais com o Biden no poder do que o Trump no poder. A elite globalista do Vale do Silício se beneficia muito mais com o Biden no poder do que com o Trump no poder. Então, por que essas pessoas começam a mudar e começam a preferir o Trump, se o Biden beneficia eles muito mais do que o Trump? Então é isso que a gente vai tentar analisar hoje aqui no nosso vídeo, que vai ser um vídeo, como eu falei para você, objetivo, rápido, para você entender. Como é que pode a elite do silício globalista não querem o globalista, mas preferem alguém antiglobalista? O próprio Elon Musk. Porque se você não entende, cara, foguetes, carros elétricos, baterias, painéis solares, tudo que o Elon Musk tem
é muito mais protegido pelo governo Biden, é muito mais lucrativo no governo Biden do que no governo Trump. Então, por que essas pessoas estão apoiando ele? Então, a gente vai analisar isso e tentar fazer uma análise sobre isso, que é meio confuso para todo mundo entender essa jogada. Sei que muitas pessoas no Brasil nem sabem desses pontos, né? O Elon Musk é o cara, os carros elétricos, os Teslas, baterias, painéis solares, todas essas coisas que o Elon Musk o governo tem apoiado esse trabalho. E por isso o Elon Musk tem tanto sucesso, né? Porque ele cria as coisas, o governo tem muitos subsídios para as empresas elétricas, porque eles querem trocar tudo. Aqui na Califórnia, 2030, todos os carros novos têm que ser carros elétricos, não querem mais carros a combustão. Ou seja, nós estamos sendo forçados a ir para o caminho elétrico. Todas as casas construídas hoje na Califórnia têm que ser construídas com painéis solar. Todas as casas construídas hoje na Califórnia não poderão mais ter gás natural, terá que ser fogão elétrico. As casas construídas hoje na Califórnia não poderá ter chaminés de madeira mesmo, a chaminé terá que ser aquela chaminé falsa. Ou seja, toda essa mudança na Califórnia é uma mudança globalista, é uma mudança deles querendo supostamente salvar o mundo, né? Essa é a mudança. Aí você fala, mas porra, quem apoia tudo isso são essa visão globalista que o Biden tem. Então por que eles querem um Trump? Então é isso que a gente vai tentar explicar para você rápido aqui e objetivo no vídeo de hoje. Vamos aqui rapidinho essa matéria aqui nos Estados Unidos, né? Elite do Vale do Silício se entusiasma com Donald Trump. O presidente Donald Trump, ele vai estar chegando aqui mês que vem, aqui no estado da Califórnia, e ele está indo para o norte da Califórnia, aonde ele vai participar desse evento para levantar dinheiro para a sua campanha. Que evento é esse? Bom, é um evento onde normalmente você tem uma janta, um jantar, e aí você paga milhares e milhares e milhares, literalmente milhares, para você estar presente com Trump. Porque é um fundraise. Aqui nos Estados Unidos não é como o Brasil. Nos Estados Unidos você não tem dinheiro público. Os nossos impostos não vão para campanhas de político. A campanha de políticos é feito com dinheiro privado. As pessoas como eu e qualquer outro doamos dinheiro para o presidente, para a campanha do presidente, e é assim que o presidente consegue fazer campanhas. Então os presidentes nos Estados Unidos, eles fazem um jantar. E nesse jantar, as pessoas doam dinheiro para a campanha para participar do jantar. E claro que tem os benefícios, né? Você vai pagar. E aí você tem um jantar com o presidente Donald Trump, ele vai fazer 2 aqui na Califórnia, um no Vale do Silício, aonde você vai pagar ali até R$1,5 milhão para você estar na área VIP, perto do presidente Donald Trump, onde você estará o mais próximo possível, vai tomar foto com ele, é um tratamento VIP, do mais barato, que é mais ou menos R$250 mil. Então, R$250 mil você vai um pouco mais atrás, R$1,5 milhão você está na área VIP. Isso vai ser uma janta que eles vão ter no norte da Califórnia. Aqui no sul da Califórnia, onde eu moro, também o presidente Donald Trump estará presente também no jantar para levantar dinheiro. Ele vai estar presente na casa de uma pessoa que eu trabalho com ele, né? Então vai estar na casa dele. E a mesma coisa, uma foto com o presidente Donald Trump, R$200 mil. Vai levantar dinheiro. Mas o presidente Donald Trump, na Califórnia, levantando dinheiro, né? Por que isso? Por que isso? Por que os californianos, que são totalmente globalistas, estão apoiando o presidente Donald Trump nesse momento? O que está acontecendo, né? São esses questionamentos. Vamos lá. Então, aqui você tem é uma matéria no Financial Times, que é uma revista muito reconhecida. Então, fala, alguns dos capitalistas de risco mais prominentes do Vale do Silício. Você sabe que o Vale do Silício, a Califórnia, pessoal, é o estado mais rico dos Estados Unidos. A Califórnia, se fosse um país,
seria mais rico do que o Brasil inteiro, né? O PIB da Califórnia é maior do que o do Brasil. As empresas que estão na Califórnia são as empresas mais ricas do mundo, né? Empresas que passaram 1 trilhão de valor, como Apple, como Google, são na Califórnia. Então, Califórnia é uma potência. Eu sei que muitas pessoas, de uma maneira muito rasa, eles dizem que a Califórnia é um estado comunista, é um estado que não presta, mas isso aí é uma maneira rasa, jargões que são usados. Na realidade, a Califórnia é um estado gigantesco, é um estado que nós tivemos os melhores republicanos da história. Você sabe que o Ronald Reagan era governador na Califórnia, e a Califórnia nós tivemos mais governadores de direita do que governadores de esquerda. Os últimos anos têm sido horrível, porque nós temos tido só esquerda consecutivamente. Mas, historicamente, nós tivemos mais governadores de direita do que esquerda na Califórnia. Então, a Califórnia, você tem os grandes centros como Los Angeles, São Francisco, esses que são totalmente de esquerda. Mas se você sai de Los Angeles, sai de São Francisco, e você vai para o subúrbio, são locais totalmente de direita. O meu próprio deputado, minha deputada aqui na minha cidade, que nós estamos em contato com ela para ela tentar entrar nessa briga contra a ditadura brasileira, é de direita, é uma pessoa conservadora. Então as pessoas precisam entender da Califórnia para falar da Califórnia. Porque quando você diz que a Califórnia é esquerdista, não serve de nada, peraí, é o estado mais rico dos Estados Unidos. É um estado que seria o 5º país mais rico do mundo, se fosse um país. É um estado que é o maior produtor de alimento dos Estados Unidos. É um estado que tem o maior exército americano, a maior força do exército americano está na Califórnia. Então a gente tem que ter cuidado em falar coisas sem ter conhecimento profundo sobre o que a gente está falando. Então, a Califórnia é um grande estado que teve mais pessoas de direita, que hoje em dia está sendo destruído pela esquerda, mas tem uma base muito forte ainda. E aí o Trump vem. Aí eu fico pensando assim, vamos lá. Se nós concordamos que o presidente Donald Trump ele é antiglobalista. Se você concorda, Fábio, eu acho que o presidente Donald Trump é antiglobalista. Se você acha que ele é antiglobalista, coloca 1. Se você acha que o presidente Donald Trump ele é pró-globalismo, coloca 2. Né? Bota a sua visão aí. Então, se o Trump é antiglobalista, o Biden é pró-globalista, por que os globalistas estão apoiando o Trump? Eu fiz uma análise aqui, li bastante, vi vários cenários. E o que eu acho, pessoal, é o seguinte: só pode ser isso. O globalista, ele está com medo de uma guerra. Ainda que o Biden seja um globalista e o Biden beneficia os globalistas, se nós tivermos uma terceira guerra mundial, os globalistas vão se ferrar. Todo mundo vai se ferrar. Todo mundo se ferra em uma terceira guerra mundial. E quem mais se ferra? Aqueles que mais têm. Então, eu acho que pode ser que os globalistas, ainda que apoiem o Biden, eles sabem que se o Biden continuar, nós teremos, ou estará mais provável de ter uma terceira guerra mundial. Porque em 4 anos de governo Biden, tudo piorou. Em 4 anos de governo Biden, nós temos guerras em todos os lados. Nós temos a guerra da Rússia, que graças ao Biden. Nós temos uma guerra do Israel e os terroristas, graças ao Biden. Lembrando a você que o Lula ele está do lado dos terroristas e o Biden está do lado de Israel, mas ele não consegue, não tem força para parar essa guerra. No Brasil, você viu mensagens, notícias dos Estados Unidos, matérias americanas, dizendo que o Maduro ele começa a recolocar mísseis e equipamentos para próximo à Guiana. Então, a inteligência americana está de olho e dizendo que existe uma possibilidade do Maduro querer invadir a Guiana. Eles se aproximam, estão cada vez mais próximos, eles estão fazendo movimentos táticos e a inteligência americana vendo isso. E aí você vê na China cercando Taiwan. Ou seja, nós temos rumores de guerras em todos os lados.
Todos os lados têm rumor de guerra. Claramente que muitas empresas se beneficiam com guerras e rumores de guerra, mas nenhuma empresa vai se beneficiar tanto assim se houver uma terceira guerra mundial. Todo mundo perde. Então, pode ser que eles saibam disso. E eles sabem que se o presidente Donald Trump entrar, ele vai primeiramente buscar a paz em Israel e Rússia, Rússia e Ucrânia, vai buscar a paz de Israel. Isso aí eu acho que ele vai ser o foco do presidente Donald Trump, e ele mesmo diz que consegue resolver isso rápido. Eu acredito que o Trump possa resolver isso, porque o Trump ele não se colocou em um incapacitado como o Biden. Ele se colocou como uma pessoa que ele pode resolver o conflito. O presidente Donald Trump ele se coloca como uma pessoa neutra, ou seja, ele não está do lado de ninguém. Ele quer a paz. E a pessoa que quer a paz, ele consegue negociar. Então, eu acho que o Trump tem como negociar. No caso de Israel e Hamas, o Trump certamente vai com tudo para cima do apoio de Israel para terminar isso também. Então, eu acho que rapidamente o presidente Donald Trump ele consegue trazer a paz entre Rússia e Ucrânia e Israel. Já no caso de Maduro, o Donald Trump é só falar e o Maduro caga nas calças e não vai ter vontade de querer entrar na Guiana, porque ele sabe que vai levar um couro. Então já acabou o problema. E na China, o presidente Donald Trump já sabe negociar com Xi. Então ele resolve essa paz. Aí você fala, mas Fábio, tá bom. E para o Brasil? Bom, primeiro que se houver paz no mundo, já está ajudando o Brasil. Né? Nós, brasileiros, nós queremos a paz. Ninguém está querendo terceira guerra mundial, ninguém está querendo essas coisas. Então aí já é um benefício para o Brasil. E segundo, você sabe que com tudo que está acontecendo nos Estados Unidos, os pedidos de sanções contra o Brasil, o Lula indo para o comunismo, claramente que o Trump não vai deixar com que o Brasil vire um país comunista. Então isso aí é fato, é incontestável. O Trump não vai deixar. Então o Lula automaticamente ele perde a chance dele conseguir levar o Brasil para o comunismo. Acabou. Brasil não vira mais comunismo, porque o Trump é presidente. O Brasil não vira mais comunismo. Agora, pode acontecer até mais, né? Porque nós lembramos de matérias como essa. Eu vou mostrar aqui rapidinho, porque eu falei que vai ter que ser objetivo a nossa live hoje, que eu tenho que fazer umas coisas aqui. Tem alguém vindo aqui em casa para consertar umas coisas e eu preciso estar ali. Olha só essa matéria aqui, por exemplo. Só rapidinho para você observar das coisas que muitas pessoas não falam, né? Olha isso aqui, ó. Braço direito de Donald Trump é detido em Brasília. Né? Eu já mostrei isso aqui para você várias vezes, mas sempre que a gente fala disso aqui, é preciso que a gente mostre, né? Para eles não dizer que é fake news. Você sabe que o governo bandido do Lula, eles têm o Ministério da Verdade, que estão colocando milhões e milhões para assistir todos os canais e ver quais canais estão espalhando fake news. Né? Então a gente tem que sempre mostrar matéria. Então o que aconteceu? O braço direito do Trump foi detido pelo Alexandre de Moraes no aeroporto de Brasília. Então ele foi detido. Então, preste atenção. Braço direito do Trump detido pelo Alexandre de Moraes em Brasília. Então, certamente, desse momento em diante, o presidente Donald Trump já sabe quem é Alexandre de Moraes. Já sabe quem é Alexandre de Moraes, tá? Aí você tem o senador Ted Cruz dizendo que a gente precisa sancionar o Brasil. 2 senadores pedindo sanções sobre o Brasil. Aí você tem, agora, o líder da Comissão de Justiça pedindo informações ao FBI para que o FBI mostre por que eles estão ligando para o Paulo Figueiredo, porque a Polícia Federal está sendo um pau-mandado do Alexandre de Moraes. Por que está acontecendo isso? Então, isso está acontecendo agora. Deputada muito favorável a Trump pede que cancelem o visto do Alexandre de Moraes. Outro deputado, um dos mais antigos do Partido Republicano, que é o presidente do Comitê dos Direitos Humanos, cria uma lei para criminalizar, em outras palavras, essa ditadura que existe na América Latina, inclui o Brasil. Então, o presidente Donald Trump se tornando presidente, tudo isso está na mão dele. Ele pode fazer sanções. Ele pode colocar... O presidente, por si só, ele pode fazer sanções. O presidente dos Estados Unidos ele tem poder para causar sanções a outros países. O Congresso tem poder também.
Mas o presidente por si só consegue fazer isso. Ele não precisa o apoio do Congresso para começar esse tipo de trabalho. Então eu vejo que o mundo todo começa a aceitar a ideia de que o Trump vai ganhar essas eleições. Eu acabei de assistir agora, o advogado, assistir não pode porque está fechado, mas assistir o que eles falaram que foi falado, né? A corte está terminando hoje o julgamento do presidente Donald Trump, terminou hoje. Os advogados de defesa, os advogados do George Soros, deram suas últimas palavras. Um dizendo que o presidente Donald Trump cometeu o crime, blá, 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 blá. E aí o advogado de defesa falando que o presidente Donald Trump não cometeu nenhum crime, não existe nenhum crime. Vocês podem odiar o presidente Donald Trump, mas ele não cometeu nenhum crime. Então, agora, o júri está junto para julgar o caso do presidente. Como eu falei para vocês, o que aconteceu? Eram 4 casos e as pessoas já tinham desistido. É a mesma coisa no Brasil. Quando o Lula subiu a rampa, várias pessoas já tinham desistido do Brasil. E eu era aquela pessoa dizendo, pessoal, quando tudo parece perdido, mas não está, nós iremos vencer esse jogo. Nós iremos dar a volta. Vai acontecer. Eu falava isso para você, falei isso para você várias vezes. E no começo você não conseguia ver. Até muitos de vocês me criticavam. Ah, muito blá, 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 Brasil já era, já vamos virar Venezuela, acabou o Brasil. E eu sempre falando para vocês, olha, tem que piorar para melhorar. Quando tudo parece perdido, mas não está. Não está. Nós iremos vencer isso. A mesma coisa nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o presidente Trump tinha 4 julgamentos. Porque, pessoal, 4 julgamentos. E todos esses julgamentos poderiam complicar muito a vida dele. O julgamento de Washington poderia deixá-lo inelegível. O julgamento de Georgia podia deixá-lo inelegível. O julgamento da Flórida poderia dar anos de cadeia ao presidente Donald Trump. Tudo isso podia acontecer. E o que aconteceu? De Washington, eles descobriram que é um montão de falcatrua e levantou um questionamento constitucional. Porque o advogado Trump levantou um questionamento constitucional, foi para a Suprema Corte. Agora, a Suprema Corte vai decidir. Não importa como vão decidir. Por quê? Porque a resposta virá tarde demais. Se for positiva, não importa. Se for negativa, não importa. Por quê? Porque já vai estar muito tarde, a eleição vai acontecer. A Flórida, a mesma coisa. Eles pegaram documentos, botaram numa mesinha, fizeram tudo bonitinho para tirar foto. Stage. Aí o juiz, o advogado mostrou, o juiz disse, ó, isso é ilegal, e parou o caso da Flórida. Também parou o caso da Georgia, agora só tem esse caso de Nova York que terminou hoje. Hoje terminou esse caso de Nova York. E esse caso de Nova York, o único perigo desse caso de Nova York é porque em Manhattan, 77% da população votou para o Biden. Então você tem a probabilidade da maioria odiar o Trump e quererem o Trump preso. Mas nos Estados Unidos tem que ser por unanimidade. Então, se você tem 12 jurados, os 12 têm que ser guilty, ou seja, eles têm que concordar que o Trump cometeu o crime. Se os 12 não concordarem, você tiver um que fala assim, olha, o Trump não cometeu o crime. Já era. O Trump vence esse caso também. Então, o Trump vence todos os casos. E o que você acha agora com o Trump vencendo todos os casos? Ontem, o presidente Donald Trump, ele deu uma entrevista, ontem, num canal chamado Tim Pool. Tim Pool é um canal de um cara parecido com o Monarca, só que muito mais inteligente que o Monarca. E ele é um canal sensacional aqui, um canal gigante nos Estados Unidos. E o presidente Donald Trump deu uma entrevista lá. Depois eu vou tentar trazer alguns vídeos para traduzir para você. E o presidente Donald Trump, cara, quando ele apareceu no Comitê Libertário, vocês sabem que eu sou registrado libertário, você vê aqui, por exemplo, se você vê aqui como a gente vota nos Estados Unidos, olha, assim que a gente vota nos Estados Unidos, tá vendo que é papel? Tá vendo como é que a gente vota em papel? O Alexandre de Moraes, tá vendo aqui, Alexandre de Moraes? Nos Estados Unidos a gente vota em papel, tá? E não tem problema nenhum, a gente vota em papel. Isso aqui você recebe na sua casa, e você pode mandar pelo correio. Ou, no meu caso, eu recebo isso e eu vou votar. Eu não uso isso aqui. Mas isso aqui eu guardo para mostrar para vocês. Como eu sou um libertário, desde quando eu era moleque aqui nos Estados Unidos, então, por exemplo, você está vendo aqui, ó. Olha, eu não tenho opção nas primárias, isso aqui é primária, tá? Nas primárias,
eu não tenho opção para votar nem para o Biden nem para o Trump. Eu só posso votar para o Partido Libertário. E o Partido Libertário tem, obviamente, o candidato do Partido Libertário, o Charles Bray, né? Que é o presidente, o candidato a presidente do Partido Libertário. Nas eleições, eu, como libertário, posso votar para o presidente Donald Trump. Óbvio que eu vou votar para o Trump. Mas nas primárias, eu não posso. Só pode, na Califórnia, só pode votar para republicano se você for registrado republicano, só pode votar para o libertário se você é registrado libertário. Então, como eu sou registrado libertário, eu votei para o libertário, obviamente, tá? Aí a pessoa fala assim no Brasil, aí o presidente Donald Trump ele foi vaiado. O presidente Donald Trump foi vaiado porque ele foi no comício onde ele já tem um candidato. Então é claro que ele vai ser vaiado. Só que nesse comício, o que o presidente Donald Trump falou que a mídia brasileira não quer dizer? Que o presidente Donald Trump disse, se for eleito, ele vai dar o perdão para Julian Assange. Eu falei para vocês que um dos erros do presidente Donald Trump foi não ter dado o perdão para o Assange e o Snowden. O Snowden e o Assange, qual o crime deles? O crime deles foi revelar as sacanagens do sistema, do Deep State. Porra, eles revelaram as coisas que o sistema faz. O que o Snowden revelou? O Snowden revelou para o mundo todo que os Estados Unidos têm um algoritmo no computador gigante, provavelmente um quantum computer, que ele consegue ler tudo que o brasileiro está falando no WhatsApp. Tudo que o brasileiro está falando na rede social, toda mensagem que um brasileiro manda, ela passa pelo sistema de quantum computer nos Estados Unidos, e nos Estados Unidos ele interpreta todas as falas dos próprios brasileiros para saber se o brasileiro está fazendo A, B ou C. Em outras palavras, nós não temos privacidades mais. Então foi isso que o Snowden revelou para o mundo todo. Aí o cara teve que fugir dos Estados Unidos porque aquilo ali foi considerado segredo de Estado que ele revelou. Então ele é um procurado pela polícia. A mesma coisa o Assange. Então essas duas pessoas têm que ser perdoados porque eles colocaram à vista uma sacanagem do Deep State. Então eles têm que ser liberados. E o presidente Trump errou, errou grandemente. Porque ele não entendeu isso. Nos Estados Unidos, nós temos um mundo de independentes. Quer dizer, a pessoa que não é republicana, ele não é democrata, ele não é nada. Ele é independente. Por exemplo, mesmo eu que sou registrado libertário, eu hoje sou um conservador, eu vou votar pelo presidente Donald Trump, óbvio. Mas eu vejo a minha visão muito independente, dependendo de quem é a pessoa. Nunca vou votar para a esquerda. Né? Nunca vou votar para a esquerda. Mas quando você fala de libertário, eu prefiro um libertário do que muitos republicanos, né? Nessa visão. Então, os independentes